Olá! Hoje a gente vai fundo em alguns trechos de Pactos Narcísicos no Racismo, sabe? Um estudo muito importante da Maria Aparecida Silva Bento. Ela investiga como a desigualdade racial continua firme no ambiente de trabalho aqui no Brasil. E o foco é numa coisa que, muitas vezes passa batido, a tal da branquitude. E também aqueles acordos, tipo, silenciosos que sustentam isso tudo. Nossa missão aqui é desvendar um pouco esses conceitos e os exemplos que a autora traz. Principalmente como o poder e até a subjetividade, sabe? Moldam as chances de negros e brancos nas organizações. Certo? Vamos lá. O estudo já começa definindo branquitude. E é interessante porque não é só a cor da pele, né? Não, de jeito nenhum. Vai bem além disso. É, na verdade, uma posição de poder, sabe? Racial, claro, mas também econômico, político. E o ponto-chave é que, por não precisar ser nomeada, ela acaba virando a norma, o padrão invisível. Invisível. Isso. E muitas vezes opera justamente pelo silêncio, pela negação das vantagens que ela traz. A autora argumenta que essa invisibilidade é algo ativamente mantido. E como que se mantém isso? A autora fala dos pactos narcísicos. O que seria isso exatamente nesses ambientes de trabalho? Olha, são como alianças não ditas, sabe? Acordos velados, principalmente entre pessoas brancas, para meio que proteger esses privilégios raciais. Isso aparece de várias formas. Às vezes é negar que o racismo ainda existe de forma forte hoje. Ou então, projetar estereótipos negativos em colegas negros. E tem um ponto sutil que o estudo mostra. Por exemplo, um gestor que hesita em promover um profissional negro super qualificado. Talvez por um medo inconsciente, sabe? De quebrar um certo equilíbrio ali, ou de como os outros pares brancos vão ver isso. É um jeito silencioso de manter as coisas como estão. Entendi. E isso me faz pensar como é que essas ideias mais abstratas aparecem no dia a dia, na prática. O estudo foi feito em prefeituras, né? Entrevistando gestores, o que ele mostrou sobre a distribuição dos cargos, assim, Sim. foram 2 prefeituras na região sudeste, e o padrão que apareceu foi, olha, bem claro e francamente preocupante. Os funcionários negros estavam, na grande maioria, em cargos de nível mais básico. Aqueles com salários menores, que exigem menos escolaridade formal, tipo auxiliar de serviço, braçal. Nossa! E para subir na carreira, uma dificuldade imensa, especialmente para chegar em cargos de chefia, de liderança. Isso desenha uma segmentação racial muito nítida ali, dentro da hierarquia mesmo. É impactante ver isso assim, mapeado. E a pesquisa ela aponta para a subjetividade nas avaliações como um fator importante nisso. Mesmo quando os gestores dizem que não tem preconceito. Exato. E aí entra uma parte fascinante e bem complexa da coisa. Mesmo que a pessoa afirme não ser preconceituosa, os estereótipos acabam pesando. Aquela ideia de que negros seriam, sei lá, menos capazes para tarefas intelectuais ou naturalmente melhores para trabalho manual. Ou até acomodados, sabe? Sei. Isso influenciava decisões, quem ia fazer um curso, quem era promovido, até como um conflito era resolvido ali dentro. E muitos gestores, para justificar a desigualdade, apontavam a falta de preparo dos negros. Só que convenientemente esqueciam de olhar como a discriminação acontece mesmo quando as qualificações são iguais. Algo que outros dados sobre a diferença de salário por escolaridade também mostram, né? E a autora fala de um silêncio eloquente sobre isso, né? Uma dificuldade de chamar o problema pelo nome que ele tem. Perfeito. Os entrevistados muitas vezes desviavam. Evitavam falar da discriminação ali, agora, no presente. Preferiam jogar a culpa no passado, na escravidão, como se fosse uma coisa distante, sem ligação com hoje, ou então em supostas falhas individuais dos funcionários negros. Entendi. Isso mostra bem como a branquitude, como essa posição de poder que não é questionada, permite essa isenção, sabe? Esse não precisar pensar sobre a própria raça e os privilégios que vêm com ela. Certo. Então, esse não reconhecimento, essa dificuldade de falar sobre privilégio branco, acaba sendo uma peça-chave na engrenagem que mantém a exclusão funcionando? Sim, a pesquisa sugere muito fortemente que são mecanismos centrais. A própria estrutura da organização, com suas regras, rotinas, procedimentos que parecem neutros, acaba reproduzindo essa lógica. É o que a autora chama de discriminação institucional.
não depende de uma pessoa ser abertamente racista, está na estrutura, no funcionamento normal, digamos assim. E perpetua as desvantagens de forma contínua e muitas vezes velada. Então, para a gente amarrar aqui nossa conversa, o trabalho da Maria Aparecida Silva Bento mostra que a desigualdade racial nas organizações não é só uma herança do passado, né? É algo que é recriado ativamente hoje por essas dinâmicas complexas de poder, ligadas à branquitude e que se apoiam nesses pactos silenciosos, nesses acordos não ditos. Exatamente. Isso deixa a gente com uma reflexão final que vem direto dos achados do estudo, né? Se esses mecanismos, todos os pactos não falados, a subjetividade que se esconde atrás de avaliação técnica, o silêncio conveniente, se tudo isso fosse trazido à tona, discutido abertamente dentro das empresas, das instituições, que tipo de transformação isso poderia causar? Como isso poderia desafiar aquela suposta neutralidade que, como a gente viu aqui, muitas vezes só serve para mascarar a reprodução da desigualdade? Fica aí a questão. O silêncio dói, mais um grito. No espelho vejo meu direito, mas o pacto branco não deixa seguir. É um muro alto, preciso romper. Sou mais que um estereótipo, vou além do seu preconceito. Minha cor não é um erro, é poder no jogo refeito. A cada passo, o medo deles chamam de invasor, quem luta e vence. Mas a história não apaga meu nome, sou a força que o ódio não vence. Sou mais que um estereótipo, vou além do seu preconceito. Minha cor não é um erro, é poder no jogo refeito. A cada passo, o medo deles chamam de invasor, quem luta e vence. Mas a história não apaga meu nome, sou a força que o ódio não vence. Sou mais que um estereótipo, vou além do seu preconceito. Minha cor não é